Amém. Quero cumprimentar também não apenas os nossos queridos presentes, mas também aqueles que estão conosco agora ao vivo pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. É bom tê-los também conosco aqui. Temos aqui quase 30 pessoas já tendo feito algum tipo de comentário no nosso chat. Então que Deus abençoe. Peço também a liberdade aos irmãos para mandar um abraço muito apertado. Tem dois irmãos meus agora conosco pelo canal do YouTube. Então minha irmã Rosângela está lá no Santa Catarina e meu irmão Ronald está ali em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente vocês nessa noite. Também a nossa querida Maria Helena, que não pôde estar conosco aqui. Ô minha irmã, que Deus te abençoe, dê muita saúde, muita paz. E de maneira assim, todos vocês que estão conosco, Deus seja com vocês. E que aquilo que nós desejamos que aconteça aqui, que também aconteça aí com cada um, em nome de Jesus. Amados, cheguei em casa hoje, 1h. Fomos ali numa inauguração de mais uma congregação nossa, conforme foi anunciado pela carta, ali em Algodão de Olivedos. Quase 200 quilômetros, mas que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mais uma igreja nossa nascendo no meio dos sítios, na região de sítios. Meus irmãos, andamos um longo tempo mesmo, essas estradinhas de chão, sabe, bem necessitadas, e chegamos num descampado enorme, com casas aqui, casa acolá, e um povo que nunca teve a oportunidade de ter ali um trabalho continuado do Evangelho, chegou lá, meus irmãos, chegou naquela região, através da nossa denominação, através de vocês e de cada um de nós. De maneira semelhante, meus irmãos, Deus tem feito algo muito especial com a nossa denominação, em regiões difíceis, onde outras igrejas não queriam entrar. Começamos ali em Santiago. Santiago é uma comunidade assim à margem de Timbaúba, uma comunidade difícil, muitas drogas, muita prostituição, muita feitiçaria, muita bebedice, e nenhuma igreja naquela região, nenhuma igreja, nem Assembleia, nem Universal, nem nenhuma outra tinha entrado naquele local, e Deus levou a IBS a plantar um trabalho ali. E hoje, meus irmãos, aquelas pessoas que não tinham um horizonte de possibilidades, que já cresceriam adolescentes, pré-adolescentes, já entrariam numa aventura amorosa e coisas que não devem acontecer com nossos jovens, mas hoje, meus irmãos, chegamos ali em Santiago e vemos uma igreja cheia de jovens, de adolescentes, de senhores, de senhoras, pessoas que foram restaurados pelo poder da palavra de Deus. Agora também, Porto da Canoa, outra região de sítios, meus irmãos, nenhuma igreja naquela localidade, e Deus está movendo também a nossa denominação a plantar um trabalho e trazer possibilidades àquele povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que chegará um dia em que a glória do Senhor irá cobrir toda a terra. Mas também está escrito que o Evangelho deve ser levado a todos os lugares, porque é o pecado que tirou do homem a condição de ter nele a glória de Deus. E quando o Evangelho chega, meus irmãos, e conquista corações, a glória de Deus se manifesta naquelas localidades. E isso vem acontecendo pelo teu envolvimento. Alguém dá uma glória a Deus aí, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E agora ali em Olivedos. Meus irmãos, abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler do verso 14 ao verso 17. À medida que for encontrando o texto na sua Bíblia, no seu aplicativo, vá se colocando de pé.
Essa é uma maneira, meus irmãos, de nós expressarmos a maneira como honramos a palavra de Deus. Meus irmãos, enquanto vocês estão localizando aí o texto, deixa eu falar também. Tive uma alegria hoje de encontrar aqui com o Tom. O Tom é filho de Calista e Miriam, conosco hoje. Cadê o Tom? Cadê o Tom? Está ali o Tom, seus pais. Muito bom te ver, viu? Também conosco aqui o pastor Jorge, com sua esposa Erlândia. Bate a mão aí também. Deus abençoe vocês nessa noite conosco aqui. E tantos outros, né? Isso que estão aqui conosco nessa noite. Lemos assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais, ok? Não vivam mais, ok? Para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você está em Cristo? Deixa eu ver o lado de cá, só o lado de cá. Vocês estão em Cristo? Vamos ver agora se tem mais gente de Cristo lá de cá. Vocês estão em Cristo? Oh, glória, temos muitas pessoas aqui que estão em Cristo. Mas vejam só o que o texto diz ao final: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu ia falar que tudo se fez novo, mas também não está errado. Eis que tudo se fez novo, meus irmãos. Tudo se fez novo. Vamos orar. Ore por quem está ao teu lado agora. Peça a Deus que abra o coração dele. Pai bendito, em nome de Jesus, tua mão sobre cada vida aqui, Pai Santo. A tua bênção. Muito obrigado por cada um deles. Muito obrigado por cada pessoa que nos ajudou aqui, que trabalhou para fazer acontecer esse momento tão bonito. Obrigado, Pai Santo, pela Aline, que está conosco ali nesse momento. Obrigado, Aline. Muito obrigado, Pai Santo, pelas pessoas que vieram e fizeram esse mural do lado de fora. Obrigado, Pai Santo, por tudo, por cada colaboração. Recompensa cada um deles, Pai Santo, pois no nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Podem sentar-se. Para quem está em casa, a transmissão está muito bonita. Estou vendo aqui. Tá show de bola. Parabéns aí, pessoal da transmissão. Parabéns mesmo. Meus irmãos, quero falar para vocês sobre a importância do aperfeiçoamento da vida espiritual. Para o bem da igreja, para o bem do evangelho, para o bem dos ministérios, é necessário que cada pessoa que teve um encontro especial com Jesus Cristo e que, segundo o texto bíblico, é verdadeiro, as coisas antigas, velhas, que marcavam, que denegriam, que traziam enfermidades, que traziam condenação, agora em Cristo foram todas sepultadas, anuladas, e somos agora novas criaturas. Mas é necessário que essa realidade espiritual seja notada, vista no dia a dia, nos encontros, nas conversas, nos propósitos de cada coração. Como pano de fundo também para essa ministração, eu quero dizer a vocês, meus irmãos, aquilo que está em Atos capítulo 17, no verso 18, onde diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo está em Atenas, um lugar cheio de idolatria. Ele anuncia ali a Cristo
Ele diz, olha, nele, nesse Senhor Deus glorioso, esse Deus feito carne, é nele, esse Deus glorioso, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos para a glória de Deus. Não somos criaturas largadas no mundo e sem Deus para servir e para adorar. Fomos transformados, fomos alcançados, e não apenas alcançados e perdoados, lavados e remidos, mas o Espírito Santo de Deus veio habitar conosco. Não estamos sós neste mundo, Deus está conosco, é o Emmanuel. Temos um Senhor, temos um Deus, diante de quem estamos, e a Ele prestaremos contas de tudo quanto fizermos, através da nossa energia, do nosso tempo, dos nossos talentos, das nossas escolhas. O salmista, no Salmo de número 100, no verso 3, vou ler aqui pela NVI, ele diz, reconheçam, em outra versão diz, saibam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, isso é extraordinário. Antes, vendido ao pecado, escravizados pelo pecado, sem chance de levarmos uma vida em santidade e comprometida com Deus, antes condenados, antes em inimizade com Deus, em conflito permanente com Deus da criação, mas agora, através de Cristo e por causa de Cristo e pelo sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados e agora vivemos para Deus, e Deus, Ele é o nosso Senhor. Não estamos abandonados nesse mundo, meus irmãos, e nem temos mais o direito de vivermos para nós mesmos. Não temos mais o direito de vivermos de costas para Deus, ao contrário, devemos estar sempre na presença dEle, louvando o nome dEle, exaltando a grandeza da pessoa dEle. O extraordinário, meus irmãos, é que não somos apenas criaturas de Deus, pela fé nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. Você fica feliz com isso? Eu imagino que sim. Mas, meus irmãos, esses textos que acabamos de ler diz que nele vivemos, nos movemos, existimos, que nós somos o rebanho do seu pastoreio. Lemos também aqui que não somos mais criaturas, mas fomos feitos filhos de Deus. Temos uma herança maravilhosa. Essas verdades precisam fazer parte da nossa vida de maneira consistente. Precisa ser real, aplicado à nossa vida. Meus irmãos, o fato de que nascemos do alto, de que vivemos pelo poder do alto, sob a direção e conselho do alto, de que Ele nos fez, de que Ele nos salvou, de que Ele nos constituiu o rebanho dEle. Eu quero reprisar isso, porque isso é muito significativo. Sendo todas essas coisas verdadeiras, isso precisa mudar radicalmente a minha vida. A maneira como eu vivia não pode ser a mesma no momento que eu tive um encontro especial com Jesus. Tudo muda na nossa vida, tudo se faz novo, o passado é esquecido, os pecados perdoados, e agora eu tenho diante de mim um caminho santo, um caminho proposto pelo meu Senhor. Eu sou comissionado a entrar na obra dEle, a realizar a vontade dEle, a viver segundo seus princípios, seus conselhos, seus projetos. Vivo não mais eu, mas o que? O restante, mas Ele vive em mim. Isso é extraordinário. Vivo não mais eu, Ele vive em mim. Meus irmãos,
A bananeira dá banana. Extraordinário isso, né? Fato novo para vocês, a bananeira dá banana. A laranjeira dá o quê, hein? Laranja. O limoeiro? Limão. O abacateiro? Abacate. E o cristão? O que gera dele? Qual é o fruto dele? Que nasce da vida dele? Qual é o fruto que nasce da vida dele? O fruto do Espírito. Porque se somos de Deus, é o fruto de Deus que deve ser mostrado em nossos galhos, em nossas conversas, em nossos relacionamentos, em nossas prioridades. Porque somos de Deus. Temos, meus irmãos, um chamado. Fomos comissionados a algo. Nos foi mostrado uma seara que o próprio Senhor Jesus recomendou que nós orássemos, porque a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores, os obreiros, os semeadores eram poucos e continuam sendo poucos. A igreja cresce em números, mas os trabalhadores continuam poucos, porque tem muita gente que não tem dado o fruto que deveria dar a seu tempo, que não está se comprometendo como deveria se comprometer com Cristo, que não está dentro da missão como deveria estar, que não está pregando o evangelho do reino como deveria pregar, que não está sendo agente na libertação e salvação de muitos. A igreja de Cristo hoje precisa levantar vigorosa. Esse Senhor nos recomenda a comermos da comida do alto, da verdade do alto, a aceitarmos as coisas do alto para as nossas vidas. A coisa mais esquisita do mundo que pode existir na vida de um cristão é ele ter medo daquilo que Deus propõe para a sua vida, de modo que ele resista a entregar as rédeas da sua vida para que esse Deus maravilhoso conduza, dê o curso que ele deseja. Medo de ser levado pelas corredeiras do Espírito Santo, pelo caminho de Deus, que nem sempre é o nosso caminho, meus irmãos. Na verdade, quase nunca é o nosso caminho, porque quando somos ainda entregues aos desejos da carne, aos interesses da carne, aos projetos da carne, nos distanciamos daquilo que Deus tem exatamente para a nossa vida e não nos consagramos como deveríamos e ainda mantemos um pé no caminho largo e não desenvolvemos a vida espiritual como deveríamos e permanecemos ainda na alfabetização espiritual. Ao invés de crescermos, de nos tornarmos pessoas maduras e capazes de gerar frutos, permanecemos ainda inoperantes, inativos, sem apresentar seus frutos na estação própria. A palavra de hoje, meus irmãos, é tanto de aperfeiçoamento de vida espiritual, quanto de compromisso. Temos hoje apenas 10 anos, mas a proposta de Deus em Cristo para nós, meus irmãos, é levarmos a palavra do evangelho do reino para todas as fronteiras, para todos os lugares. Muita gente ainda morrendo sem salvação, morrendo sem conhecer a verdade, muita gente ainda ligada apenas à religião, muita gente apenas ainda acreditando em Deus, mas não se entregando a Ele. E acreditar em Deus não salva ninguém. Fazer boa obra não salva ninguém, porque se boa obra salvasse alguém, não haveria razão para Deus sacrificar o próprio Filho para salvar a humanidade. Bastaria dizer: olha, meus filhos, façam boas obras, dê pão ao faminto que você vai ser salvo, ajude a velhinha que você será salvo. Mas não foi assim. Deus sabia que somente o sacrifício de um cordeiro perfeito poderia resolver o problema do pecado dos homens e das mulheres de todos os lugares deste mundo. É só através de Jesus, meus irmãos. E precisamos, a obra necessita de mais obreiros, de gente disponível para pregar o evangelho. Tem muita gente querendo apenas a superfície do evangelho, mas não mergulhar dentro dele
e nem comer a comida do Senhor. Ontem, ali em Olivedos, naquela região de sítios, eu pude ver que coisa maravilhosa, meus irmãos. Compartilhei algo com eles ontem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja só, um dia, Jó, temente a Deus, passa por situações adversas, conflitos interiores, sem entender o que se passava com a vida dele, o porquê das coisas, mas ao final, ele chega a uma grande conclusão, ele tem uma revelação, ele tem um grande discernimento, ele compreende que aquilo que ele tinha até aquele momento era apenas algo ainda superficial na sua vida, e então ele declara: olha, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora é diferente, agora os meus olhos te veem. Experiências com Deus, meus irmãos. Quando olhamos para uma grande floresta de longe, ficamos maravilhados com aquelas árvores frondosas, com aquele verde, e achamos lindo e bonito e fotografamos. Mas o grande fato, meus irmãos, é que de longe a gente não conhece a realidade de uma floresta. É quando entramos dentro da floresta que a gente começa a sentir o cheiro que há nela. A gente começa a ver a variedade de espécimes que ali vivem, desde os insetos, as árvores, os mamíferos, a quantidade de coisas, de plantas, de flores, uma beleza ali dentro que de longe eu não conheço, eu não desfruto, eu não fotografo, eu não vivencio. A mesma coisa com o mar. Muita gente gosta de ficar contemplando o mar e falar: olha que coisa maravilhosa, quão grande é o mar, quão belo é o mar, com suas cores maravilhosas, que coisa linda. Mas somente quando entramos dentro do mar e nos aprofundamos nele, é que vamos conhecendo efetivamente a vida, a realidade das profundezas do mar e das coisas maravilhosas que ali existem, desde os pequenos peixinhos até aqueles maiores baleias, e ficamos extasiados então de ver como tudo isso vive numa simbiose, numa interação maravilhosa, mas somente quando mergulhamos, quando entramos dentro da realidade do mar. Com Deus, meus irmãos, com Cristo não é diferente disto. Muita gente fica apenas de longe, conhece Jesus de longe, sabe de onde ele nasceu. Não, ele nasceu em Belém, o ministério dele foi em Nazaré, e depois na Galileia, e depois ele morreu em Jerusalém. Sabe muita coisa de Jesus, quem foi o pai, quem foi a mãe, como ele foi concebido, muita coisa de longe, porque podemos saber muita coisa de pessoas de longe, meus irmãos. Mas o convite de Deus para nós não é para longe. Ele nos chama: vinde a mim, todos vocês. É irmos a Ele, é entrarmos dentro da realidade de Deus. O que é isso que está querendo falar? Eu quero dizer, meus irmãos, que entrarmos dentro para conhecermos a Deus efetivamente, a sua justiça, a sua beleza, a sua santidade, a sua bondade, o seu grande amor, o seu grande poder. Precisamos entrar dentro dessa realidade de vida para desfrutarmos dele de maneira especial, não apenas de longe apontando dedos, não de ouvir falar, mas de com ele estar, de comer da comida dele, beber da água que ele dá. O profeta Elias estava acabado, desanimado, pensando e desejando a morte no deserto. Não tinha mais vigor para continuar, não tinha mais motivação para continuar.
A alma dele estava adoentada, cansada. Mas quando Deus comparece, envia um anjo para que dê a ele pão celestial e a água celestial. E manda e toca ali Elias. E ele então acorda e o anjo diz: come, come. E ele come e ele bebe, mas ainda muito cansado, volta a dormir. E novamente o anjo o acorda e diga: come mais, come novamente. Meus irmãos, precisamos comer mais de Deus. E quando ele come agora pela segunda vez, quando ele bebe a água da botija do anjo de Deus, ele se restaura, ele se renova. Toda aquela realidade de perseguição, de afronta que ainda existia, foi superada, porque ele comeu da comida de Deus e bebeu da água do Senhor e renovou as suas forças. E agora Jezabel já estava para lá, agora aquelas afrontas, aquelas palavras não tinham tanto peso mais. E ele se levanta e ele corre 40 dias e noite até o monte de Deus, até o monte Horebe, porque Deus tinha mais coisa com a vida dele. Mas o que Deus podia fazer com um camarada como ele estava, pensando em morte, desistindo do chamado? Precisamos da comida de Deus, porque muitas vezes, meus irmãos, o problema não vai passar. Deus não vai tirar o espinho, Deus não vai tirar a afronta. O que Deus vai fazer, e Ele faz, é nos dar da comida dEle, é nos fazer beber da água dEle, do maná dEle, é nos deliciarmos, nos restaurarmos da fonte da vida. E o que a Igreja de Cristo precisa hoje, na face da terra, é desse vigor espiritual. Tem muito crente se afastando das igrejas, do ministério, da proposta da evangelização, da obra, porque estão cansados, desmotivados. As circunstâncias contrárias minaram as suas resistências, as suas motivações, e agora eles estão de braços para baixo, com o coração desfalecido e com a alma desmotivada, não tem mais o que fazer no ministério. Clama por uma solução de problemas, e Deus diz: não vou tirar problema não, eu vou dar sim a você, é o renovo espiritual. Porque o que nós precisamos, meus irmãos, é do renovo espiritual. E nessa noite, quase final de ano, daqui a pouco a ceia do Senhor, eu quero orar por você, por renovo espiritual, para que você faça parte desse momento de ceia, com a alma restaurada, com um propósito revisitado pelo poder de Deus, animado, com os braços estendidos e clamando alto, dizendo: Senhor, estou aqui, usa-me, envia-me a mim, Senhor Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. A esse mundo em caos, a esse mundo em trevas, me envia, porque eu quero ser luz, eu quero ser sal que salga, eu quero fazer diferença para a vida de muitas pessoas, dos meus vizinhos, dos meus amigos, de quem trabalha comigo, de quem passa por mim pela rua, que se assenta do meu lado no ônibus, na fila. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, fazer diferença, Senhor. Eu quero ser como Jesus. Está cansado? Está cansada? Desmotivado? Desmotivada? Tem o maná de Deus para você. Tem a água pura, cristalina. Tem a fonte para você beber. Olha só, tem a fonte para que você beba. E tem aquela água cristalina que sai de debaixo do limiar do templo e que se faz volumosa como um rio, de modo que somente, meus irmãos, sendo transportados e levados pelas águas do Espírito, podemos chegar do outro lado da margem.
Quero orar por vocês agora. Você que está cansado, que está cansada. Precisamos de obreiro na seara de Deus, mas não de gente cansada, não de gente desfalecida, não de gente que vive apenas para si próprio, mas de gente que se compromete com Cristo, com a santidade de Cristo, com a moral de Cristo, com os princípios de Cristo, e que dizem: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, porque eu não vou negar a Ti, Senhor Deus, não vou Te negar. Podemos orar agora? Então eu convido especialmente você que anda meio com o coração desfalecido, afastado, você que não está queimando, você que a lâmpada está ali com azeite no finalzinho, que a chama já está cintilante, já está assim apagando, apaga, acende, está quase indo embora, e de repente você está até dentro da igreja, você está até trabalhando dentro da igreja, mas o teu coração está vazio, a tua alma está desfalecida, você não tem mais alegria do Espírito. É para você que eu quero orar, porque o problema, meus irmãos, sempre vamos tê-los. Hoje, enquanto eu prego essa mensagem para você, tem uma situação muito triste na minha família. Mas o que eu faço com isso? O que eu posso resolver, eu faço. O que eu não posso, eu entrego para Ele. E sigo adiante, com as mãos levantadas, louvando a Deus, semeando a boa semente, cumprindo os desígnios, a vontade perfeita do meu Deus, sabendo que a única coisa que levarei deste mundo, a única coisa que levaremos deste mundo, meus irmãos, é a recompensa daquilo que fizemos para Ele, com amor, com sinceridade no coração. É a única coisa que levaremos aqui. O carro fica, quem tem barra de ouro vai ficar, quem está investindo em criptomoedas vai ficar, quem está aí com 50 pares de sapato vão ficar, quem está cheio de batom vai ficar batom, quem botou peruca vai ficar. A conta bancária vai ficar. Suas posses, seu patrimônio que você passou a vida inteira, o patrimônio vai ficar. A única coisa que te acompanha para toda a eternidade é o galardão, é a recompensa, é aquilo que Deus vai acreditar na sua conta. A única coisa. Proponha-se